Presta atenção. Presta atenção. João capítulo 5, versículo 1. João capítulo 5, versículo 1. Então, assim, querido, você que está aqui, é porque Deus trouxe você aqui para falar com você. Diz assim: olha, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? Amém. Irmãos, o João 5 já preguei várias vezes aqui na igreja e eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes sobre essa palavra, né? Quando Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda em Jerusalém. E o que acontece? A Bíblia diz que Jesus ele foi para Jerusalém para uma festa. Só que em Jerusalém havia um tanque que em aramaico era chamado Betesda. E ali a Bíblia diz que costumava ficar um monte de doentes inválidos. E Jesus veio para lá. Amém? Eu quero que os irmãos digam o seguinte: Jesus subiu para ir para onde? Para fazer o quê? Mas em Jerusalém havia um tanque aonde ficava o quê? Jesus subiu para festa. Mas aonde em Jerusalém, quando ele subiu, havia um tanque que ficava doentes. E Jesus foi lá no tanque. O que acontece? Jesus subiu para a festa. Ele foi em Jerusalém para ir para a festa. Mas em Jerusalém ele foi procurar os doentes que estavam em Jerusalém. Depois a gente vai voltar nesse tempo, eu quero que os irmãos entendam isso. Ele subiu para a festa. Ele não subiu para ir para o tanque de Betesda, ele subiu para ir para a festa em Jerusalém. O tanque de Betesda estava em Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi até lá e tinha um homem que tinha 38 anos, que estava paralítico durante 38 anos. E Jesus, quando ficou sabendo que aquele homem havia tanto tempo enfermo, Jesus foi até ele e perguntou: você quer ser curado? E aquele homem disse assim: não, Jesus, mas não, Senhor, mas toda vez que eu vou tentar pular nas águas, alguém pula antes de mim e é curado e eu fico aqui. Aí Jesus falou: cara, pega sua maca, levanta e anda. A Bíblia diz que o cara levantou. Você imagina isso, na sua frente tem um paralítico, um homem chega e fala: cara, pega sua maca e anda. Você conviveu 38 anos com essa pessoa paralítica e do nada alguém chega perto de você, você está com essa pessoa paralítica há 38 anos, você sabe que ela é paralítica há 38 anos, a pessoa chega e fala assim: cara, levanta, pega sua maca e anda. Aí aquela pessoa que está 38 anos paralítica do seu lado, pega a maca, levanta e começa a andar. Qual vai ser a sua reação? É assustador. É assustador. Alguém chegar perto do seu lado, paralítico, cara, pega a sua maca, levanta e anda. As pessoas: uau! Como pode isso? Por quê, queridos? Por que o susto vem quando Deus faz algo? Porque nós não estamos acostumados em crer que Deus faz coisas sobrenaturais.
Nós nos acostumamos tanto em ver a paralisia, nós nos acomodamos tanto com a paralisia, que a gente acha que não tem mais jeito para ela voltar a ter vida. A gente acostuma tanto com as coisas ruins, com os problemas, com as situações, que sabe o que a gente faz? A gente faz assim: entreguei para Deus. Essa frase, entreguei para Deus, irmãos, é uma frase que reflete a sua falta de fé de que Deus pode fazer alguma coisa. Aí, para você se refugiar e não se frustrar, você diz: entreguei para Deus, ou seja, o problema é de Deus. Ou seja, você já não está crendo mais que aquilo vai progredir, que aquilo vai dar certo, que aquilo vai mudar de situação. Por quê? Porque você entregou para Deus. Mas eu quero dizer para você que não há nada que não está entregue no governo de Deus. Luiz Hermínio falou, estava ministrando e eu ouvi, ele falou assim: às vezes a gente tem mania de falar assim, está no controle de Deus, irmão, pode ficar tranquilo, Deus nunca perde o controle de nada. Deus nunca perde, irmão, Deus nunca perde o controle de nada. Então assim, imagina o susto que aquele pessoal levou quando Jesus chegou e disse: levanta, pega a sua maca e anda. 38 anos. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero destacar para você, irmão, é isso: é que às vezes o susto vem porque nós não cremos mais que pode acontecer alguma coisa. O paralítico tinha uma desculpa toda vez que alguém perguntava para ele. O que ele falava? Toda vez que eu vou pular no poço, alguém vem e pula na minha frente e eu não consigo ser curado. O paralítico, ele já tinha criado a desculpa dele, ele já tinha criado a vida dele. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: que a vida daquele paralítico, ela era limitada a uma desculpa. Eles vêm, pulam na minha frente e eu não consigo pular e ser curado. O paralítico, ele estava frustrado, irmão, não só porque ele não conseguia pular, mas é porque as outras pessoas conseguiam, não ajudavam e ele não era curado. A frustração dele não estava que ele só não pulava, não conseguia. Não, a frustração dele é o seguinte: estava nas pessoas que não ajudavam e estavam sendo curadas. Ou seja, quando você limita a sua fé naquilo que as pessoas fazem, naquilo que você cria expectativa nas pessoas, você se frustra. O negócio não é que ele não pulava, o negócio não é o seu, porque toda vez que eu vou tentar pular, alguém vem, não me ajuda, por no meu lugar e são curadas, eu fico aqui. Eu costumo dizer, querido, eu ia postar ontem, mas eu não postei porque eu vou vigiar, porque eu acho que é. Cria, irmão, expectativa nas pessoas, sim, irmão. Cria sim. Cria expectativa em mim, cria expectativa no seu marido, cria expectativa no seu irmão, confie nas pessoas, mas saiba de uma coisa: pode dar errado. O problema não é você criar expectativa nas pessoas, o problema é você não saber lidar quando a sua expectativa for frustrada. O que acontece em nós, irmãos, é que nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós não sabemos lidar com as nossas frustrações, nós não sabemos equilibrar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, o que nós achamos, o problema, irmão, não é, o problema é que nós não sabemos lidar. Então você pode ter expectativa dos outros, o problema não, querido. Eu crio uma expectativa das pessoas, na maioria das vezes eu sou frustrado. Talvez você também crie uma expectativa, as pessoas são frustradas. O problema é o seguinte: é saber lidar com essa frustração. Eu acho que eu falei isso para pessoas essa semana a respeito disso, porque aquele cara, irmão, ele limitou a vida dele inteira nisso. Toda vez que eu vou, eu tenho certeza, irmão, que ele ficava o dia inteiro falando:
Mas fulano não me ajudou, olha, podia ter voltado aqui, foi curado, por que não voltou que me pegou e me ajudou? Por quê? Irmão, essa foi a primeira coisa que ele falou para Jesus, não foi? Jesus chegou e fez uma pergunta: quer ser? Jesus não foi ali para encher linguiça com ele, Jesus não foi para conversar fiado com ele. Jesus chegou e falou: você quer ser curado? E ele começou: não, porque quando você não consegue, presta atenção, quando você está vivendo a sua vida limitado àquilo que você está passando, você não consegue discernir a voz de Deus. Aquele cara estava limitado nas coisas que estavam acontecendo. Cara, se aquela foi a primeira coisa, Flavio, que ele falou com Jesus, então aquela coisa estava, a Bíblia diz que a boca ela fala aquilo que está cheio do corpo. A primeira coisa, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que o Espírito Santo está colocando no meu espírito aqui. A desculpa daquele cara, aquilo que aquele cara estava passando, a concepção que ele tinha naquele momento, a frustração dominou tanto ele, a murmuração dominou tanto ele, que murmurar se tornou mais importante do que dizer: sim, eu quero ser curado, Jesus. Se entendeu? A murmuração daquele cara se tornou maior do que a vontade espontânea de dizer: sim, eu quero ser curado, Jesus. Às vezes nós estamos murmurando tanto, às vezes nós estamos reclamando demais, às vezes nós estamos tão limitados à nossa concepção de que não vai dar certo, que é maior do que a nossa resposta a Deus, a resposta que nós temos que dar a Deus. Senhor, eu creio, Senhor. Sim, Senhor, eu quero, Senhor. Sim, Senhor, não sei o que, Senhor. Ou seja, irmãos, às vezes Deus vai te pedir uma resposta. E eu quero te fazer uma pergunta. Deus não estava perguntando para ele o que estava acontecendo. Perguntou, irmão? Jesus estava perguntando? Jesus perguntou o que estava acontecendo? Jesus perguntou: você quer ser curado? Só isso, irmão, que Jesus perguntou. Porque mais importante do que aquilo que estava acontecendo aqui fora, Jesus queria curar ele por dentro. Aquilo que estava dentro dele. Porque, queridos, olha só, imagina você tem 2 pernas e 2 braços. Mas imagina 38 anos com os 2 braços e 2 pernas, mas paralítico no chão. 38 anos. 38 anos, paralítico no chão. Aquele cara não era só paralítico das pernas, aquele cara era paralítico da vida, paralítico dos sonhos. Aquele cara era paralítico de espírito, paralítico do coração, paralítico das emoções. A vida daquele cara era uma paralisia, querido. Quando Jesus vem e fala assim: pega a sua maca, levanta e anda, Jesus estava derramando uma unção, não de cura somente, mas uma unção de liberalidade, de libertação, de destravamento na vida daquele cara. O tema da nossa quarta Flix, coloca para nós aqui, Flavinho. É andando sobre as águas. O que significa andar sobre as águas, irmãos? Nós entendemos que nesses dias Deus está te pedindo muito mais do que ficar no barco e ver a tempestade ser acalmada. É o que nós ministramos domingo aqui. Jesus está pedindo para nós nos posicionarmos ao ponto de não ficar no barco, mas andar sobre as águas. Jesus está nos pedindo uma resposta maior por aquilo que nós cremos, pela convicção de que nós temos nele, irmão.
E eu creio, querido, que quando você sai do barco e pula no mar, você vai andar sobre as águas. O que significa isso? Que você nunca vai exercer a sua fé sem que Deus responda à sua fé. Você nunca vai exercer aquilo que você crê e Jesus vai deixar o seu posicionamento ser uma resposta. Ele sempre vai dar uma resposta quando você der uma para Ele. Porque às vezes também você tem medo de colocar fé em algo que não dá certo. Mas eu quero dizer que Jesus nunca decepcionou alguém com fé. Jesus nunca decepcionou ninguém com fé. Toda vez Jesus dizia: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Aonde Jesus encontra fé, Ele realiza um milagre. Eu vou repetir, irmãos: aonde Jesus encontra fé, Ele realiza um milagre. É só assim, irmão, Ele encontrar fé em você, que Ele vai realizar um milagre. Então a nossa guarda, irmãos, é andando sobre as águas. Ou seja, Jesus está nos chamando para viver, irmãos, um nível de fé muito maior do que nós estamos vivendo agora. É o que eu falei no início. Deus às vezes está no 10º degrau, a gente está no primeiro ainda, porque a gente tem medo de caminhar, tem medo de se posicionar, e existe muito isso. Então assim, uma outra coisa também, que é o seguinte: o que me assusta não é 38 anos vivendo paralítico. O que me deixa intrigado é o seguinte: como que aquele cara se comportou durante 38 anos? Como que aquele cara se comportou durante 38 anos da sua vida sendo paralítico? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Talvez só para a gente poder finalizar aqui. Olha só. Aquele cara era paralítico, amém? Amém? 38 anos, beleza. Tinha um tanque em Jerusalém, aonde ficava doentes e enfermos. E aquele cara foi para esse tanque para viver a vida dele ali. E ele não foi curado durante esse tempo todo, não foi curado. Mas ele escolheu um canto para ele ficar. Ao passo de que ele podia estar vivendo outras coisas. Ao passo de que ele podia, mesmo com aquela paralisia física dele, estar desfrutando de outras coisas. O que eu quero que os irmãos entendam aqui também é o seguinte: às vezes, que nós paramos a nossa vida inteira por causa de um defeito que nós temos. Às vezes nós paramos tudo na nossa vida por causa de uma limitação que nós temos, irmãos. Não, pastor, mas aquele cara era paralítico, ele é muito simples, é muito difícil, querido, muito difícil, eu creio nisso. Eu estou dizendo que era fácil ser paralítico, não é isso. Mas ele tinha mãos, ele tinha cabeça, ele era consciente. Eu sei que isso não deixa mais fácil a vida dele, mas eu quero trazer isso só para uma concepção da nossa vida diária. Que aquele cara escolheu um canto para ele ficar durante a vida inteira dele, ao passo de que ele podia estar desfrutando de outras coisas, fazendo algum trabalho artesanal, vivendo. Irmãos, tem X quando a gente olha hoje, tantas pessoas com dificuldades físicas e mentais, mas que prosperam na vida. Mas por quê? Porque não aceitam que as suas limitações as limitam de viver aquilo que elas creem que Deus tem para elas. Aqui nesse caso, irmão, Jesus chegou e curou aquele cara. Mas se Jesus não tivesse chegado ali, aquele cara ia morrer ali no tanque. Talvez você está morrendo no tanque. Talvez você está morrendo aonde você está achando que tem esperança. Talvez a paralisia está tão grande na nossa vida, mas tão grande na nossa vida, que a gente achou um canto para a gente ficar, e a gente está focado nisso aqui, enquanto a gente tem muito mais coisa para viver lá. E às vezes, irmãos, esse canto está aqui dentro da nossa cabeça. Às vezes esse canto está aqui dentro do nosso coração.
Então deixa eu falar uma coisa para você: não deixa a sua limitação, não deixa a sua a Estelinha, ela liberou um espírito meio estranho. Tá rindo ainda, né, Estela? Tá rindo ainda? Então, queridos, o que acontece? Às vezes nós deixamos as nossas limitações. Vou te dar um exemplo aqui, irmãos. Quando Deus chamou Moisés falou assim: Senhor, eu sou ruim de falar, eu sou gago, minha fala é pesada. Quando Deus chamou Jeremias falou assim: Senhor, eu sou muito novo. Quando Deus chamou Isaías falou: os meus lábios são lábios impuros. Ou seja, irmãos, às vezes nós deixamos as nossas limitações ser maior do que uma resposta plausível que nós temos que dar para o Senhor. Jesus chegou e disse: você quer ser curado? Então Jesus, eu estou do lado de dentro, a pessoa me agarra aqui, pega ali, a pessoa não me agarra aqui, eles põem na frente, Jesus ficou impaciente, me levanta e anda. Irmão, nós temos que saber discernir a voz do Senhor. Jesus não está te perguntando o que está passando na sua vida, Jesus já sabia o que está passando na vida dele. A Bíblia diz que quando Jesus soube que havia tanto tempo que ele estava paralítico, Jesus foi lá, ou seja, Jesus já sabia o que estava acontecendo, irmão, mas Jesus queria saber dele o que ele queria. Eu vou te falar uma coisa: seja mais claro para Deus. Seja mais claro para Deus. Deus sabe de tudo, irmãos. Mas Deus está nos pedindo algo nesse tempo: clareza. Clareza. O que você quer? O que você quer? O que você está querendo? Você quer ficar aqui durante 38 anos a mais? Você quer ser curado? Eu te pergunto: você vai continuar dando desculpas para Deus ou você vai dar uma resposta plausível para Ele? Deus quer que você seja claro com Ele, aleluia. Porque tem pessoas, irmãos, que estão no muro da incerteza, ainda não se posicionou, ainda não deu uma resposta clara para Deus daquilo que quer, não deu uma resposta clara para Deus ao chamado de Deus, sabe? Não se posiciona, não anda, não sei, sabe? Não vai, está paralisado, querido. Deus veio no tanque hoje para te pedir resposta, irmão. Deus não chegou para aquele cara e falou assim: seja curado. Jesus perguntou: você quer ser curado? Meu irmão, Deus está aqui hoje te fazendo perguntas. Deus está aqui hoje te fazendo perguntas. A cura vai vir depois das perguntas que Deus vai fazer. Mas Deus está aqui hoje fazendo perguntas para você. Às vezes você passou a semana inteira fazendo perguntas para Ele. Às vezes você passou o dia inteiro fazendo questionamentos para Ele. Mas hoje, agora aqui, Ele está te perguntando algumas coisas. E se você, irmão, souber discernir a voz de Deus, você vai ver as coisas que Ele está te perguntando. Aquilo que Ele tem te perguntado, aquilo que Ele tem te chamado, os posicionamentos que Ele tem te pedido. Então eu vou te falar, cara, dê resposta plausíveis para Deus. Responda aquilo que Ele te pergunta. Para de lamúria, para de vitimismo, para de desculpas, para de... Responda aquilo que Deus está te perguntando. Não é tempo da gente ficar se vitimizando: Senhor, Senhor, não, irmão. É tempo de tomar posição na nossa vida. Às vezes muitas pessoas estão no tanque de Betesda porque não souberam discernir a voz de Jesus no meio da dificuldade, no meio do caos. Às vezes nós estamos no meio do caos porque Jesus até nos perguntou, mas a gente ficou de vitimismo. Irmão, a sua resposta vai liberar uma unção divina sobre a sua vida. Quantas vezes Jesus não chegou perto de alguém e falou: você quer ser curado? Quero. Quantas vezes? Olha a Bíblia.
Jesus chegava: você quer se curar? Quero. A sua resposta, mas Jesus foi misericordioso com esse cara. Jesus foi misericordioso com ele, porque ele ainda deu desculpas para Deus e Jesus não seja levanta e anda. Jesus ainda foi misericordioso com aquele cara, porque aquele cara não respondeu a pergunta que Jesus fez para ele. Ele falou das lamuras da vida dele. Irmão, eu vou te falar uma coisa. A melhor coisa que tem, querido, a melhor coisa que tem é quando você chega perto de alguém. Eu conheço pessoas que toda vez que você chega perto delas, não, porque você é cansado, outro de tanto que vive uma vida de lamúrias, de reclamações, de questionamentos, de murmurações, falta de confiança no Senhor. A melhor coisa é quando você chega perto de alguém e a pessoa vira e você fala assim: pastor, eu tive um dia terrível, minha vida está um saco, mas Deus vai mudar tudo, Deus vai transformar tudo. E já esquece o assunto, já conecta em outro assunto e já sai. Aquela pessoa ele te levanta, querido. E quando você pegar alguém que vive igual esse paralítico aqui, libera uma palavra. Você quer que tudo seja mudado? Você quer ser curado? Você quer que seja... Libera uma palavra para a pessoa. Porque, irmãos, a nossa resposta libera uma unção de Deus sobre nós, e às vezes a gente não entende isso. Às vezes, que Deus, você se gasta tanto. Estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje. Às vezes você se gasta tanto fazendo um sacrifício para Deus, e uma resposta dele você não deu para ele. Às vezes você gasta a sua vida fazendo jejum. Às vezes você gasta a sua vida orando 3 horas por noite. Às vezes você gasta a sua vida na igreja, mas ainda você não deu uma resposta para Deus. Ainda nós não demos uma resposta para Ele. Irmãos, muito mais do que isso tudo que eu citei aqui, Jesus quer uma clareza nossa. O que nós queremos? O que nós buscamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui, irmão? Então, assim, esse tema andando sobre as águas é exatamente poder nos tirar do barco, irmãos. Nos tirar do barco e nos lançar dentro do mar, para ver o que acontece. Só que tem pessoas que têm medo de afundar. Tem pessoas que têm medo de afundar no mar. Às vezes nós ficamos com medo de afundar no mar, mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu não quero emocionar você. Eu não quero assim que você saia daqui recebendo só uma palavra de porque Jesus está comigo. Não, eu quero que você saia daqui convicto de quem te chamou. Porque nós não vivemos por emoção, nós vivemos por uma convicção de que Ele está aqui, de que Ele nos chamou. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Ô Duda, você para para mim aqui o vídeo, por favor. Senhor, muito obrigado.